Boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria poder atender o convite e poder compartilhar com vocês algumas reflexões a respeito de um assunto tão sério e tão urgente para nós, que aliás é o título que nos foi sugerido pela Iraci, pela espiritualidade para a nossa fala. É a urgência da reforma íntima. Eu acredito que a maioria aqui já deve ter feito uma reforma em casa, no centro. Eu e a Zezé, minha esposa, compramos uma chácara em 2018. Graças a Deus a gente comprou a chácara em 2018 e graças a Deus nós vendemos a chácara em 2022. E fomos reformar a chácara. Quando a gente vai fazer a reforma, qual a primeira providência que a gente toma? Procurar alguém, arrumar um projeto e procurar alguém para poder fazer a reforma para nós. Quando eu ligo para alguém fazer a reforma, o que a pessoa fala para mim? Ela já dá o orçamento? Ou ela tem que ir lá ver o serviço? Marca um dia, vai ver o serviço, vai olhar o projeto para iniciar a reforma. A urgência da nossa reforma íntima, isto é, de consertar o que está inadequado nos nossos comportamentos com relação ao nosso modelo e guia, que é Jesus, com o Evangelho, com o que Ele nos trouxe. Muitos dos nossos comportamentos humanos estão inadequados com o Evangelho. Para fazer a nossa reforma, então, é preciso de autoconhecimento. Sem nos conhecermos, é impossível providenciar, processar, conseguir fazer a reforma íntima. Se eu não me conheço. Agora, como é que a misericórdia divina, o amor de Deus faz? Porque é difícil para nós admitir alguns erros em nós. Quando a gente faz alguma coisa errada, alguma coisa que não ficou bem feita, quase sempre a gente vai se justificar. Às vezes alguém fala assim: você falou mais alto aqui com o fulano, você não deu atenção para ele. Ao invés da gente pedir desculpa, se desculpar e procurar corrigir para não acontecer de novo, na maioria das vezes nós vamos procurar uma desculpa, uma explicação. Mas é porque no dia eu estava estressado, é porque no dia eu tinha batido o carro, é porque no dia estava muito calor. Então a gente vai sempre se justificar. Como providenciar a reforma íntima, então? Como nos autoconhecer? Nós vamos pedir licença, a gente vai aqui no Livro dos Espíritos, na questão 919A. A pergunta que Allan Kardec faz aos Espíritos é: aqui, gente, tem tudo que a gente precisa saber hoje. É o básico aqui. Está tudo aqui. O resto é acessório. Mas está tudo aqui na 919 e 919A de O Livro dos Espíritos. Aliás, todas as questões da nossa vida, tudo que a gente precisa saber, tudo que engloba a nossa existência, não só a nossa encarnação, mas a nossa existência está no Livro dos Espíritos. Lá estão todas as respostas que a gente precisa. E que depois foram colocadas de maneira mais pontual em outros livros. O Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Livro A Gênese. Mas está tudo lá. Então Allan Kardec pergunta aos Espíritos: qual o meio... Olha a pergunta que ele faz, hein? Olha a inteligência da pergunta. Qual o meio prático? O que eu quero? Eu quero que você me conte alguma coisa que é prática, que eu consigo fazer. Não vai me falar coisa aqui que eu não vou entender, que eu não consigo colocar em prática, não. Que eu não consigo realizar. Qual o meio prático mais eficaz? Além de ser prático, tem que ser aquele que tem uma eficácia, que dê resultados. Que dê mais resultados. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem para melhorar-se nessa vida? E para preservar-se do mal. Mas a primeira parte da pergunta: qual o meio prático que tem um homem para melhorar-se nessa vida? Isto é, como é que eu me reformo?
Como é que eu conserto aquilo que não bate com o Evangelho do Cristo? A resposta dos Espíritos. Aí eu vou sintetizar a resposta dos Espíritos. Já disse um sábio da antiguidade, Sócrates, né? Que aliás a frase não é de Sócrates não, mas a gente dá como se fosse de Sócrates, porque ele repetiu a frase. Obrigado. Conhece-te a ti mesmo. Gente, nós não nos conhecemos. O Leon Denis vai falar nesse livro aqui, que aliás é uma obra de arte. Maravilhoso o livro. É maravilhoso. Lá na última parte dele, que chama, o título é As Potências da Alma, o subtítulo é A Vontade. Ele vai dizer assim: olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos. Hoje nós não temos tempo para olhar para dentro de nós mesmos. A gente tem que olhar para tanta coisa que nos é mostrada, tem que dar resposta para tantas demandas que a vida coloca para nós, que a gente fica o tempo inteiro olhando para fora e não olhamos para nós mesmos. Nós não temos tempo para olhar para nós. Santo Agostinho, daqui a pouco a gente vai trazer, vai completar para nós. Fechemos nosso entendimento às coisas externas. Isto é, vai para um lugar tranquilo, ele até vai falar isso mais na frente aqui. Apaga a luz, desliga a televisão, desliga o celular, deixa todo mundo dormir, fica num lugar tranquilo. Fecha o entendimento para as coisas externas. E depois de ter habituado nossos sentidos psíquicos ao escuro e ao silêncio. Então não é só apagar a luz e fazer prece e conversar com Deus, não. É preciso de um tempo para a gente se habituar a ficar no escuro. E é engraçado, né? A maioria de nós, quando está em casa, a gente não consegue ficar no silêncio. Tem sempre que ter a televisão ligada, um rádio ligado, um celular ligado. Ah, hoje não tem rádio mais, né? Mas a gente tem que sempre ter alguma coisa conversando conosco. Nós temos dificuldade de ficar no escuro e no silêncio. Veremos surgir luzes inesperadas. Ouviremos vozes fortalecedoras e consoladoras. Mas poucos homens sabem ler em si mesmos, explorar estes recônditos onde dormem tesouros inestimáveis. O que ele está dizendo para nós? Nós não conhecemos as luzes que moram em nós. A gente está sempre olhando para fora. E às vezes dói para olhar para dentro. Dói para olhar para dentro. Quando a gente falou de reforma íntima aqui, como é que eu vou consertar alguma coisa que eu não conheço? Como é que eu vou conhecer? O Leon Denis vai continuar para nós aqui, mas basicamente é isso aqui. Aí Allan Kardec, na questão 919A, ele vai dizer para os espíritos: beleza, eu conheço essa frase, conheço, mas para mim ficou na mesma. Eu não encontrei nada de prático na resposta. Conhece-te a ti mesmo? Então me fala, como? Me dá uma maneira prática de me conhecer. E aí, Santo Agostinho vai dar a resposta para ele. Então, vou falar uma coisa prática, que eu vou dar conta de fazer, ou que quem lê vai dar conta de fazer. E aí, Santo Agostinho vai dividir a resposta em basicamente 3 partes. A primeira parte ele vai dizer assim: façam como eu fiz quando eu estava encarnado. Todas as noites, antes de dormir, eu fazia uma revisão no meu dia. Pegava lá pela manhã, ia revivendo o meu dia. Bom, eu vou atualizar, fala Santo Agostinho, né, gente? Bom, acordei de manhã, lavei o rosto, escovei os dentes, vi as notícias, fiz minha prece, comprei pão, tomei meu café. E aí ele vai revisando o dia. Mas o mais importante do o que ele fez é como ele fez. O mais importante do que o que eu faço. O que eu faço no meu dia é como eu faço o meu dia. Com ou sem consciência? O que é sem consciência? É tudo automático.
Sabe como é que a gente faz? Nós desviamos automático, aliás, né? As respostas nossas são automáticas. Então a gente faz tudo no automático. Ou eu fiz com consciência, eu fiz prestando atenção em cada coisa que eu realizei. E quando eu presto atenção, as menores coisas se tornam grandes. Então Santo Agostinho dividiu em 3. Então a primeira é essa. Eu fazia, quando eu estava encarnado, uma revisão à noite, antes de dormir, de tudo que eu fiz. Uma revisão rápida. E ele vai falar assim, nisso nós vamos gastar alguns minutos. Gente, agora sinceramente, quem é que tem tempo para fazer isso hoje? Todos nós temos tempo para fazer isso hoje. Só não é a nossa prioridade. A nossa prioridade ainda não são as coisas da alma. A gente se envolve com as coisas que vão passar. Não, amanhã é o meu dia, eu tenho que receber o cliente, eu tenho que vender, eu tenho que comprar, eu tenho reunião. Então a nossa prioridade é sempre, que nos gera ansiedade, atrapalha o nosso sono, é o que vai vir amanhã. Se a gente colocar no papel, programar, fica mais fácil. Mas todos nós temos tempo para revisar. Eu li isso aqui, eu estou falando isso, mas eu também não faço não. De passar em revista o meu dia, de pensar, eu podia ter feito melhor? Eu podia ter feito diferente? Eu podia ter feito com consciência? Senta aqui, pessoal. Aqui é o mesmo preço de ficar em pé. Sejam bem-vindos. A gente está falando aqui sobre a reforma íntima, viu? Então a primeira resposta dele é essa. A primeira orientação dele é essa. Dá uma olhada para o seu dia. Ele dividiu em 3 orientações que a gente disse, né? A segunda ele mesmo vai comentar, porque são 2,5 páginas, quase 3 páginas a resposta. A segunda orientação, ele vai fazer um comentário breve. Como é difícil nós admitirmos que podia ter feito melhor, ao invés de justificar por que eu fiz. Como é difícil. Aí ele vai dizer isso lá, né? Como é difícil fazer, eu admitir. Aí ele vai dar a segunda orientação. Então, como eu acho difícil admitir o que eu preciso consertar em mim, o que eu não fiz bem feito um dia, eu vou pensar assim, e se alguém, outra pessoa, tivesse feito isso que eu fiz? E se fosse outra pessoa? O que eu acharia que ela fez? Fez certo? Fez errado? A segunda orientação. E se fosse o outro que tivesse levantado a voz? Se fosse o outro que não tivesse lavado o corpo, também não foi eu que sujei? E se fosse o outro que não tivesse fechado a janela, entrou poeira, mas não foi eu que abri? E se fosse o outro? São 2 formas, então, para a gente se autoconhecer. Fazer essa viagem pelo nosso dia, uma retrospectiva, que vai demorar alguns minutos de análise, e a gente vai exercitando isso. E sem ficar se culpando também, tá? Espírito tem mania de se culpar, né? Nossa, eu tô com essa enfermidade porque eu devo ter feito coisa no passado. Não deve ter nada. E se fez também, que importância que tem? É daqui para frente. A terceira orientação que ele dá para nós é a mais doída. Resumidamente, ele vai dizer assim, ouça as pessoas que não gostam de você. O que elas têm a dizer a seu respeito. Procura ficar sabendo. Infelizmente, a gente não tem quem gosta de fofoca para contar isso para nós, né? Porque se a gente conhecesse alguém que gosta de fofoca para contar para nós, era mais fácil, né? Mas como a gente não tem, vocês conhecem algum fofoqueiro, gente? Ninguém conhece, né? Graças a Deus, nenhum de nós gosta de contar. Ouça, lá ele fala inimigos, mas vamos dizer assim, ouça o que as pessoas que não gostam de você estão dizendo a seu respeito. Essa é a maneira mais difícil, porque quando eu fico sabendo que alguém falou alguma coisa de mim, ele não perde por esperar. Na primeira oportunidade eu vou lá, vou falar na cara mesmo. Não vou deixar passar não. Tá achando que eu sou o quê? Não vai passar. Jesus não deu essa recomendação, né? Ele diz para nós, olha, se alguém te bater numa face, dá outra face.
não significa apanhar na outra face, significa não devolva na mesma moeda, não passa recibo da ofensa recebida. Chico Xavier, aliás, falava isso para nós, né? São palavras de Emmanuel e tá em André Luiz também, algumas obras dele. Se alguém falar mal de você, das duas uma. Se ele tem razão, ele falou, você não tem por que brigar com ele. Ele falou de coisa que ele tem razão, procura consertar. E se ele não tem razão? Um motivo maior ainda, fulano está falando de coisa que eu não sou. Ah, mas ele não sabe. Tinha um amigo meu que falava assim, aliás, é uma frase de muita gente que nós conhecemos. Gente, eu sou bom demais da conta. Vocês já ouviram essa frase? Quando a frase começa assim, sabe quando vai terminar, né? Eu sou uma pessoa boa demais da conta. Sou calmo, sou tranquilo, mas não mexe comigo não. Vocês conhecem gente assim? E a gente não é muito, ou pouco disso. Então Santo Agostinho vai fazer 3 recomendações para nós. Faça uma revisão do seu dia. Olhe para aquilo que você fez como se fosse outra pessoa que estivesse fazendo ou feito. E ouça o que os inimigos, as pessoas que não têm simpatia por você, estão falando. Eu vou lembrar lá do irmão Jacó. O irmão Jacó, lá no livro Voltei, ele era um espírita, desencarnou. E ele desencarnou com essa dificuldade. O que eu preciso melhorar? Vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, ele desencarnou em 1947, aos 90 anos, quase 90 anos de idade. Vice-presidente da Federação Espírita, médium receitista, um homem que fazia caridade, mas ele fala, ele era muito direto com as coisas. Ele era muito franco, e a franqueza machuca muito. A franqueza, quando a gente não dosa ela com amor, ela parece um ácido que a gente joga e queima as pessoas. Gera antipatia e vibrações que as pessoas mandam para nós. Mas isso é para outro dia. Então, quando ele desencarnou com essa dificuldade também, de não se conhecer. Eu sei que eu preciso melhorar, o que eu tenho que fazer? Um espírito trabalhador, um espírita trabalhador que como espírito tinha essa dúvida. E era estudioso. O que ele fez então? Como ele era um médium esclarecedor, para a gente ter ideia, para a gente se localizar, a reunião mediúnica tem médiums que vão ficar sustentando a reunião. Aliás, o que sustenta a reunião, o médico acha que não faz nada, né? É o que mais trabalha na reunião. Tem gente que não recebe espírito, que não conversa, que não fala nada. Se ele soubesse da responsabilidade que ele está doando, energias para que a reunião possa se concretizar. Mas tem um médium esclarecedor, o médium esclarecedor da sustentação, e tem os médiums da psicofonia e os escreventes, aquele que vai escrever, saber a mensagem, e tem o médium da psicofonia. Então, nessas categorias de médiums, o irmão Jacó se localizava lá entre os médiums esclarecedores. O que ele fazia? Um médium recebe a aproximação de um espírito que se comunica e vai dizer, olha, eu vou na casa da família, estou causando problemas para a família mesmo, sou alcoólatra. Aí ele vem e esclarece, fulano, não faça isso. Mas ele fala que ele não dosava com amor as falas dele. E ele falava direto. Ele tem que ir embora de lá, ele já são palavras minhas, mas é pelo que ele conta. Então ele conversou com muitos obsessores, muitos desequilibrados. O que ele fez depois que ele desencarna? Bom, para me conhecer, eu não consigo enxergar os meus defeitos. A gente às vezes não consegue mesmo, né? O que ele fez? Ele foi nas zonas de sofrimento, procurou esses espíritos desequilibrados, obsessores, e foi conversar com eles. Sentava com eles mesmo, em zonas de sofrimento, é onde habitam esses espíritos. Fulano, o que você acha de mim? Qual a sua opinião a meu respeito? Gente, pode nós ter coragem de fazer isso? Ele fez. Ele ficou meses conversando com os espíritos que não tinham nenhuma simpatia por ele. Aí ele vai narrar assim, em várias ocasiões, eu saía daquela conversa e ia chorar escondido. Porque as verdades doíam em mim. Muitos falavam coisas que eu não tinha feito. Mas muitos falavam as coisas que eu não havia enxergado ainda. Então doía em mim quando eles contavam os meus comportamentos. E quando ele fala isso lá para Bezerra de Menezes,
que é o espírito que faz parte ali também dessa história do livro Voltei, Bezerra de Menezes vai falar assim: você fez uma coisa ótima, você ganhou muito tempo, porque Santo Agostinho fez a recomendação para nós. Ele já foi direto na terceira. Eu vou lá perguntar para o povo que não gosta de mim. Eu fico pensando, se eu terminar a palestra, se for perguntar de um por um, fulano, o que você achou da palestra que eu fiz? E alguém falar assim, não foi boa, não entendi muita coisa que você falou, não. Acho que eu não volto aqui mais nunca. A gente não está preparado, gente. Nós não nos preparamos para ouvir a crítica, que às vezes é a que mais vai nos ajudar. Olha, você podia ter falado mais alto, podia ter citado menos histórias, sabe? É a que mais vai nos ajudar. E aqui no Livro dos Espíritos, lá no finalzinho da fala de Santo Agostinho, ele vai falar para nós assim: essas pessoas, muitas vezes, nos apresentam o espelho de quem somos nós. E agora a gente vai lá para a nossa família. Aqui no livro Pensamento e Vida, eu trouxe uma lição, que é só vou ler um parágrafo dela, no capítulo 12. O título dela é bem sugestivo: Família. O Emmanuel, no parágrafo, vai dizer assim: todavia, na senda habitual, isto é, na família ali do dia a dia, o templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns nos outros. O que a gente entendeu por isso aqui? O que a misericórdia divina faz? Nós reencarnamos com pessoas que têm afinidade, que pensam mais ou menos do jeito que a gente pensa. Por isso que quando você encontra uma pessoa complicada na rua, não briga com ela não, porque se ela chamar a família, é só gente complicada que vai vir. Quando você encontra alguém que é de paz, que é sereno, que é mais espiritualizado, normalmente ele convive no meio de pessoas que, apesar das suas dificuldades e limitações, têm uma busca espiritual. Procuram ser pessoas melhores. Então a afinidade espiritual coloca as pessoas dentro da mesma casa. E como nós temos dificuldade de enxergar as nossas deficiências e as nossas qualidades também, né? A gente tem dificuldade para enxergar. O que a misericórdia divina faz para nós? Coloca espelhos que retratam aquilo que nós não enxergamos em nós. Aquilo que mora dentro de nós. Deficiências, dificuldades interiores, limitações espirituais, são retratadas nas pessoas. Então, às vezes a gente olha para a pessoa e fala: nossa, mas o fulano é sem educação, hein? O fulano é áspero para conversar. Ele, na maioria das vezes, está espelhando alguma, enquanto aquilo me incomoda muito, ele está espelhando alguma dificuldade interior que eu não consigo enxergar em mim. Então a misericórdia divina começa a mostrar. Só que a parte boa é que mostra a qualidade também, né? Às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim: nossa, mas a pessoa é um amor, é um anjo. Ele está retratando alguma qualidade que a gente ainda não enxerga em nós, mas que nós já possuímos. Então a misericórdia divina, para o nosso autoconhecimento, coloca a nossa volta. E engraçado, quem já trabalhou em empresa sabe como é que é, né? Às vezes a gente dá bem com a maioria das pessoas, mas tem uma pessoa que a gente não aguenta. É o espelho. É difícil admitir isso, né? É um espelho. É alguém que parece com a gente. É alguém que tem alguma coisa que às vezes a gente não exterioriza esse comportamento, mas ele mora dentro de nós. Então a misericórdia divina vai fazer isso para nós. Até que hora que eu tenho? Até 8. Então, deixa eu... aqui no livro O Problema do Ser e do Destino, Leon Denis, ele vai dar algumas orientações para nós, que é difícil para a gente fazer. Vocês já ouviram falar em meditação? A maioria de nós tem dificuldade para entender o que é meditação. Eu achava que meditação é a gente parar de pensar.
alguns anos atrás, quando eu fui ler sobre meditação, estava lá com problema, crise de ansiedade e depressão, essas coisas que nos visitam sempre. Gente, todo mundo que quer se melhorar vai viver conflitos interiores, vai viver momentos de depressão, de melancolia, de ansiedade. Quem não está nem aí para nada, não acontece nada com ele. Quando a gente quer se melhorar, a gente começa a enfrentar esses conflitos. Eu achava que meditar, então, era parar de pensar. E depois que o nosso pensamento se torna contínuo, lá como seres primitivos ainda, ele nunca mais para, sabe? Então a gente não para de pensar. O que a gente consegue é reduzir o volume de pensamentos. A meditação, ela tem ferramentas simples. Uma delas, eu estava até vendo um podcast de um rapaz hoje, que ele fala sobre respiração. Ele tem um trabalho sobre respiração, que nós respiramos curtinho ou hiperventilamos. O que é hiperventilar? Hiperventilar é quando a gente respira muito sem precisar e aí fica tonto, não consegue raciocinar bem. Então a gente não presta atenção na respiração. A respiração é uma âncora para que a gente possa estar presente, porque o nosso pensamento ele... Então, o Leon Denis ele vai trazer algumas orientações para nós aqui, nesse sentido. Ele vai dizer assim para nós: falamos superficialmente sobre o método, não vai dar tempo não. Eu vou ter que contar a história aqui, não vai dar tempo de eu... Passa 5 minutinhos? 5 minutinhos? Pode Então, passar. Pode passar, 5 minutinhos. Falamos superficialmente sobre o método a ser seguido para o desenvolvimento dos sentidos psíquicos. Para de olhar para fora e começa a olhar para dentro. A gente precisa falar de chakra aqui, não vai dar tempo de falar de chakra não. Mas para de exercitar os chakras inferiores, que são chamados chakras... Joe Dispenza é um orientador aí, de espiritualidade americana, e vai falar sobre isso. Tem os chakras da sobrevivência. São 3 chakras da sobrevivência. E tem os chakras que nos contacta com a parte divina, que somos nós. Que começa aqui com o cardíaco, que fala de sentimento. Então, para de olhar para fora e olha para dentro, para que a gente possa fazer esses chakras brilharem. Consiste em, a prática, em isolar-se em certas horas do dia ou da noite, em suspender a atividade dos sentidos exteriores, em afastar de si as imagens e os ruídos da vida interna, da vida externa. A coisa é possível, mesmo nas condições mais humildes. É o que a gente falou, para tudo, senta, apaga a luz, fica tranquilo, tira uns minutos. Não, nesses 10 minutos, os meditadores, gente, eu fiquei horrorizado de ver. Quando eu fiquei sabendo, eles meditam 2 horas. Acorda e medita 2 horas. Vocês conseguiriam parar 2 horas antes de começar o dia? Porque nós temos muita prioridade, não temos? Nós temos que correr atrás de muita coisa, né? Amanhã a gente vai desencarnar, vai ficar tudo. Sabe aquilo que a gente acha que nós somos insubstituíveis? Quando eu não estiver aqui, quando eu fui aposentar, trabalhei no Banco do Brasil. Eu tinha uma dó dos meus clientes quando eu fui aposentar. Eu pensei, coitado desse povo, quando eu aposentar, o que vai ser deles? E eles falavam assim, quando você aposentar, eu vou encerrar a conta nesse banco, eu só estou aqui por sua causa. Eu ouvi isso com uns 30 pelo menos. Teve um que encerrou a conta mesmo. Mas teve uns 30 que chegaram depois que eu saí. Saí, o pessoal se apaixonou pela gerente que ficou no meu lugar. E nós nos achamos insubstituíveis. Nós não temos tempo para olhar para dentro de nós, para nos conhecer, para nos preparar para o dia. E para encerrar a nossa fala, o tempo passa depressa, né? Para encerrar a nossa fala, para usar 7 minutos, então, vai passar 5, né? A gente vai lembrar a história de André Luiz, que aliás é um livro que a gente estava trazendo às sextas-feiras. Eu falo que assim, a obra de André Luiz é uma obra que retrata o Evangelho no dia a dia, numa colônia no plano espiritual. Era esse retrato que a gente procurou trazer aqui, mas por problemas particulares a gente tem que parar aqui essas falas nossas. André Luiz era um médico, desencarnou, ficou mais de 8 anos no umbral. E depois desses mais de 8 anos, ele ficou 1 ano trabalhando na colônia no nosso lar. Foi recolhido para a colônia,
se recuperou, levava no perispírito as feridas do abuso, porque ele foi considerado um suicídio indireto, pela bebida, sabe, pela vida desequilibrada que ele levava. Então ele trabalhou 1 ano na colônia. E ele sempre pedia para ir para a casa dele, que ele morava no Rio de Janeiro. Quer ir lá visitar minha casa? E os amigos, os orientadores, conversavam. Não está na hora ainda. E depois de 1 ano, quando fez 1 ano que ele estava trabalhando, o Clarencio, que era um amigo dele, um dos ministros da colônia, autorizou ele a ir para a casa dele. E ele foi. Já fazia então, foi mais de 8 anos, né, no umbral. Já fazia então, mais ou menos 10 anos que ele havia desencarnado. Então os filhos que eram crianças já estavam adultos. E ele tinha uma dó da esposa dele. O que a Zélia deve ter feito sem eu lá, né? Coitada da Zélia. O que será que virou a Zélia? Meus meninos, mas a preocupação minha era com a Zélia. E foi para a casa dele. Quando ele entrou na casa onde ele morava, a primeira coisa que ele estranhou é que o quadro onde tinha a foto dele ficava na sala. E da família não estava lá mais. Ele já levou um susto, né? Ele já começou a ficar meio desconfiado da mão. E aí a mulher dele numa aflição danada, corre para cá, corre para lá, e o médico desce as escadas, que os quartos deram no andar de cima, e o médico fala assim, o doutor Ernesto, ele está muito ruim mesmo, não tem muito o que fazer mais não. Ele já levou um susto. Mas quem será esse doutor Ernesto? Será que mesmo? O doutor Ernesto estava esquentando o cantinho da cama aqui, um dia foi dele. A mulher dele tinha casado de novo. Ele se achava insubstituível, né? E quando ele fica sabendo que a Zélia havia se casado de novo, que ela amava o Ernesto, que era o segundo marido dela, ele vai colocar uma frase lá no livro nosso lá, que é assim, quando ele fica sabendo, um corisco não teria me atingido de maneira mais fulminante. Corisco é aqueles raios, né, que batem no chão e acha a pessoa, e torra a pessoa, né? Um corisco não teria me atingido de maneira mais fulminante. De pronto, tive ímpeto de odiar o estranho com todas as minhas forças. Afinal de contas, ele tomara o meu lugar na casa. E aqui não é nada nosso, né, gente? A gente só é usufrutuário. Mas de pronto, tive ímpeto de odiar o estranho com todas as minhas forças. Vírgula. Mas eu já não era mais o mesmo homem. O Senhor havia me chamado para o entendimento do amor, da fraternidade e do perdão. O que ele havia feito? Reforma íntima. O que a gente está fazendo aqui na encarnação? Procurando nos reformar para atender o chamado de Jesus, para o amor, para a fraternidade. O amor é o que serve sem esperar recompensa. Para a fraternidade, que é tratar todo mundo como se fosse da nossa família. E para o perdão, que é nos liberar diante dos ressentimentos que a gente tem para as pessoas. E André Luiz estava reformado, ou reformando-se. E a gente só salienta que reforma íntima, gente, depende da nossa vontade, mas ela não acontece no estalo, não. Ela é um processo. Ela demanda tempo. E ele vai dizer para nós ainda que aí ele se sentou na sala, depois que ele pensou isso. Não, Jesus havia me chamado para o amor, para a fraternidade e para o perdão. Eu já não era mais a mesma pessoa. Só que ele senta e fica lá meio sem saber o que fazer. Fica lá na sala. Chegou de manhã, anoitece e amanhece ele está sentado, sem ação. Porque reformar-se exige tempo. Melhorar-se exige esforço. E o tempo precisa agir também. Até que ele consegue levantar e agir como aquilo que ele já sabia que tinha que fazer. Então, quer reformar-se? Esforço. Presta atenção em você. E quando alguém te incomodar muito, presta atenção na pessoa. E Leonderia vai falar para nós também nas enfermidades. Aquela enfermidade que não cura em nós, ela tem duas causas. Ou ela veio do passado, é kármica, e são a minoria, que eu vim para passar, para crescer com aquela enfermidade, ou então ela está me dando um recado. Presta atenção.
Você está sendo rígido com a vida. Você não está enxergando o lado melhor das pessoas. Preste atenção, a enfermidade é um recado que Deus se utiliza para conversar conosco, para que a gente possa se enxergar. Então nós viemos aqui para isso. Chegamos de um jeito e seria bom que a gente saísse daqui melhor do que quando a gente chegou. Agradeço a atenção de vocês. Tinha mais 3 histórias para contar ainda.